Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Mano, agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui. Dia de clássico, daqui a pouco às 20 horas nós temos um derby muito importante acontecendo. Eu já tô me preparando aqui, eu já tô me organizando para isso. Mas o futebol ele não para. Então a gente tem algumas notícias aí para poder repercutir e trocar uma ideia. Mano Menezes é o novo técnico do Fluminense. E queridos, eu vou ser muito sincero com vocês a respeito dessa escolha. Antes eu achava que o Fluminense tinha possibilidade de cair. Agora eu tenho certeza. Eu não sei como que foi lá com os torcedores do Fluminense, mas sendo muito sincero com vocês, se eu fosse um torcedor do Fluminense e visse o meu time na zona de rebaixamento anunciando Mano Menezes, pra mim um técnico mais do mesmo pra baixo, não é o mais do mesmo pra cima, não é o mais do mesmo mediano, é o mais do mesmo pra baixo. Iria ficar muito incomodado, até porque o Mano Menezes já foi técnico do Palmeiras. Chegou, fez uma campanha devastadora, negativamente falando, teve uma passagem assim destruidora, é um cara que não tinha cultura, né? Não tinha sinergia nenhuma. É por isso que eu falo que é importante a sinergia. Galera zoa eu aí, ó. Teve lá no Instagram os palmeirenses me xingando, mano. Na moral, os caras vieram me xingar porque eu dei a minha opinião sobre o Gabigol, falando que não tinha nada a ver e tudo mais. Só que, cara, é muito importante que o jogador, técnico, enfim, tenha sinergia com o clube ao qual ele vai representar a camisa. Então não é exagero quando a gente fala, não. Realmente, quando o Mano Menezes veio no Palmeiras, cara, eu olhei e falei assim, nada a ver esse cara no Palmeiras, esse cara não tem nada a ver com a cultura, com a história, não tem nada a ver com o Palmeiras. E eu não sei não como vai ser com o Mano Menezes, viu? Eu não sei se ele vai dar conta de conseguir reerguer essa equipe. Enfim, vamos ver. Queridos, olha aqui. Saiu um ranking, um levantamento lá no GE dos clubes com mais sócios ativos. Ativos. Entre a Série A e a Série B do Campeonato Brasileiro. E, mano, o Palmeiras é um grande case de sucesso. Eu falo pra você que o Palmeiras poderia ser ainda mais. Ainda mais, eu vou justificar o porquê. Em primeiro lugar, tem o Palmeiras, com mais de 182 mil sócios ativos. Em segundo lugar, tem o Grêmio, com mais de 120 mil sócios ativos. Em terceiro lugar, Internacional, com mais de 100 mil sócios ativos. Em quarto lugar, Atlético Mineiro. Olha só, um número muito interessante o Atlético Mineiro, com mais de 90 mil sócios ativos. Em quinto lugar, Flamengo, com 80 mil sócios ativos, Bahia em sexto com 74 e daí para baixo. A gente tem algumas particularidades aqui, né? O Flamengo hoje é um time com a maior torcida no Brasil. Então, assim, era para ter sócios, torcedores ativos, a dar com pau. A dar com pau. Só que está atrás de Atlético Mineiro, está atrás de Internacional, está atrás de Grêmio e atrás do Palmeiras. O Palmeiras é o grande case de sucesso e eu acho que isso pode melhorar. Como, Neto? Hoje o torcedor do interior, ele fica muito distante ainda dos benefícios de você ser um sócio torcedor. Muito distante. Porque o torcedor da capital, ele tem ali o estádio, a alguns minutos ali de distância dele. O torcedor do interior, ele não tem isso. O torcedor do interior tem pedágio, tem gasto com viagem, gasto com hotel, o Carvalho A4 aí, para poder ir lá e assistir um jogo. Eu acredito que se o Palmeiras trouxesse alguns benefícios, onde abraçassem mais o torcedor do interior, eu acredito que poderia aumentar ainda mais esse número que já é muito bom. Por meio de algumas iniciativas aí, enfim, cara, os núcleos aí que estudem isso. Maneira de viabilizar pro torcedor do interior. Porque eles oferecem ali, parcelamento na loja do Palmeiras, frete grátis na loja do Palmeiras. Só que, mano, nada se compara ao desconto pra você ir no estádio assistir o jogo. Tá ligado? Só que o torcedor do interior, ele tem gastos maiores pra assistir um jogo. Não é só o ingresso em si. Então, eu acredito que eles poderiam viabilizar, de repente, parcerias, mano, com hotéis. Por que não? Aplicativos aí, Booking, Airbnb, para viabilizar pro torcedor aí também, ó. Você vai assistir um jogo do Verdão, você tem desconto no ingresso, você tem desconto na hospedagem. Por que não?
Seria massa, mano, seria massa. Expandir isso daí e abraçar ainda mais torcedores. Se houver ali uma estruturação, torcedor que tá mais distante. Pelo menos essa a minha opinião sobre isso. Beleza? Galera, vamos lá. Vamos conversar aqui sobre esse assunto. É uma pauta aqui um pouco mais complexa, um pouco mais extensa da gente tratar. Não tão rápida quanto essas duas. Mas vamos lá. Ontem saiu lá no editorial do jornal O Globo, uma crítica em relação ao estádio do Flamengo, falando ali que é uma movimentação de cunho eleitoral, é um oportunismo por causa das eleições que estão chegando aí. Enfim, eu vou colocar aqui para vocês, a gente vai ler e vamos entender o que é isso. Vamos lá. Olha só a chamada da matéria. Anúncio de novo estádio para o Flamengo é oportunismo eleitoral. Abre aspas. A respeito de interesses clubísticos e eleitorais, a cidade não carece de um novo estádio. Ainda mais apenas 3 quilômetros do Maracanã. Está bem servida com os que tem. Seria péssimo para a cidade e para o país se o Maracanã se tornasse mais um elefante branco, como acontece com os estádios construídos ou reformados para a Copa do Mundo de 2014, que passam a maior parte do tempo às moscas. O Flamengo tem dito que não abandonará, mesmo com a nova casa, o estádio do Maracanã. Mas é improvável que se erga uma estrutura orçada em 2 bilhões de reais para jogar apenas de vez em quando. Um dos melhores e mais populares estádios do mundo não pode ser palco apenas de jogos ou shows especiais. Com a queda no público, a conta de manutenção sobrará para o Estado. Ou seja, para todas as torcidas. O Globo diz que as motivações de Eduardo Paes para se empenhar no projeto do Flamengo são eleitoreiras, já que a torcida rubro-negra representa mais de 50% do eleitorado da cidade. As últimas pesquisas indicam que Paes caminha para se reeleger no primeiro turno. O texto sugere que, em vez de o Flamengo construir um estádio próprio, deveriam ser renegociados os termos de concessão do Maracanã, para que o estádio se torne mais rentável. Na prática, entretanto, isso não é factível, já que as regras do edital levaram quase 5 anos para serem elaboradas e aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. O editorial revela não acreditar na alegação do Flamengo, que pretende cumprir a concessão de 20 anos até o fim, mesmo erguendo o seu próprio estádio. Eu trouxe um resumo aqui do editorial. Vamos entender os seguintes pontos aqui. O Flamengo não pode ter o próprio estádio por causa do Maracanã, que vai tornar o Maracanã inviável. Então isso significa que o clube de futebol não tem direito de ter seu próprio estádio? Então o Flamengo, por utilizar o Maracanã, por ser um clube instalado e de origem da cidade do Rio de Janeiro, ele não tem direito de ter o próprio estádio. Ele tem que obrigatoriamente utilizar um estádio público. Eu sou da hipótese, meus queridos, que todo clube tem direito de ter o seu estádio. Ou eles vendem, então, o Maracanã pro Flamengo, e aí o Flamengo vai lá, reforma e tudo mais. Não, mas pô, Neto, é um estádio público. Você tem ali os processos, né, de concessão e tudo mais. Então, é um estádio público. Então o Flamengo tem direito de, paralelamente a isso, erguer o seu próprio estádio. O Corinthians tem. Palmeiras tem. São Paulo tem, o Santos tem, e nem por isso o Pacaembu vai deixar de ser utilizado, muito pelo contrário. O Pacaembu vendeu os name rights, investiu na modernização da sua estruturação e vai ser lançado. Na minha opinião, eu não sei aqui por quem foi redigida essa matéria, mas você pode ter certeza que a pessoa que redigiu isso daqui tá com uma camiseta de algum clube rival por debaixo do uniforme. Por mais que a gente reconheça que tem o aspecto político envolvido, mas eles estão aproveitando do momento da política. Brasil, meus queridos. O Brasil, eu garanto pra você que você aí, que tá na sua cidade, sabe aquela rua na frente da sua casa que demorou anos pra ter asfalto? E agora, do nada, você acordou de manhã, estão asfaltando a rua porque a eleição tá chegando? Aqui na minha cidade parece uma festa. Parece uma festa. Do dia pra noite, a Secretaria da Saúde começou a pressionar,
funcionários para atender, para melhorar a eficiência do atendimento à população. Obras por todo lado. Tá saindo rua aqui, tá asfaltando rua aqui, que você fala assim, pra onde que vai essa rua? Da onde sai e pra onde vai? Ah, de lugar nenhum, só tá asfaltando lá. Então assim, ó, a cidade tá acelerada. É as feiras municipais com todos os candidatos abraçando todo mundo. Essa é a política do nosso país. Agora você dizer que um clube de futebol não tem direito de erguer o seu estádio porque é uma questão eleitoreira, é uma grande incoerência num país como o nosso, onde todos nós dependemos da política. A única coisa que a prefeitura do Rio de Janeiro fez, politicamente falando, foi a desapropriação, só que a desapropriação de uma área de iniciativa privada, que inclusive poderia até entrar com recurso sobre essa desapropriação, mas não entrou. Vai ser indenizada, vai ser paga e tá tudo certo. Então, na minha opinião, todo clube tem o direito de ter o seu estádio, seja reformado ou seja em um novo terreno. Todo clube. Ah, Neto, mas e o Maracanã? O que fazer com o Maracanã? Porra, moderniza o estádio, na verdade já foi, né? Por causa da última Copa do Mundo, já melhorou a sua estrutura. Vai lá e vende name rights. Promove eventos esportivos. Faz igual a galera tá fazendo com o Pacaembu. Se bem que o Flamengo disse que vai cumprir a concessão dos 20 anos. Esse é um acordo. E aí é uma questão também de palavra. Eu acho de muita má fé esse tipo de reportagem aqui. Porque vai falar que no fim, o Maracanã, por ser um estádio público, quem vai bancar o estádio vão ser todos nós, a população. Sendo que, na verdade, mano, é só os caras irem atrás de uma marca, colocarem um name rights e eles vão poder promover várias e várias coisas, vários e vários eventos dentro desse estádio. Agora, quando eles vão lá e utilizam o argumento da Copa do Mundo, aí, meus queridos, você tem que pegar os governantes que estavam na época que foi aprovada a Copa e conversar com eles isso. Aí é um problema deles. Porque o Brasil não tinha estrutura para fazer Copa, mas como diria aí, né, um dos ídolos brasileiros, não se faz Copa do Mundo com hospital. É isso, né? Enfim. Então o problema da Copa do Mundo não coloca na conta do Flamengo o problema da Copa do Mundo. Coloca na conta das pessoas que deve colocar, que são os políticos, os governantes, os líderes brasileiros. É na conta deles que tem que estar. Aqui vocês estão misturando as coisas. Tá bom? Coloca nas opiniões aí, gente. Tamo junto. Até mais.